criança. Vamos agora fazer a nossa revisão de língua portuguesa, tá bom? Acompanhe aqui com a professora e vamos ver. Bom, no trabalho avaliativo, para realizar o trabalho avaliativo, nós estudamos alguns assuntos em língua portuguesa. O primeiro dele, que é leitura e interpretação de textos, né? Nós vimos ali o texto da página 24, que é uma carta, um bilhete, né? Aprendemos ali as regrinhas para escrever uma carta, né? E vimos o texto também da página 33, que é um poema, né? As características de um poema para você escrever, para você identificar um poema, tá? E um bilhete também, foi o que nós estudamos, tá bom? Bom, nós vamos falar primeiro que para você escrever uma carta, você precisa acompanhar algumas regrinhas, tá? E uma das regrinhas que você precisa é colocar primeiro da onde que você está escrevendo. Onde nós moramos? Campo Grande. A data, que data que você vai escrever? 11 de setembro de 2020. Depois, você vai colocar quem é que vai receber essa carta. Vamos lá, vamos escrever essa carta para a Mariana. Então, eu vou escrever, querida Mariana, olá Mariana, né? Eu posso escrever, minha amiga Mariana. Você, normalmente ali no início, você vai colocar uma característica da Mariana, uma saudação para a Mariana, né? Como se você estivesse encontrando. Bom dia, Mariana, ou boa tarde, né? Logo no início. Depois você vai escrever tudo o que você quer. Você vai contar ali tudo o que você quer contar para a Mariana. Quando terminar ali na carta, no final, você pode colocar beijos, você pode colocar um abraço, você pode colocar até breve e depois o seu nome, tá? Isso aqui é a estrutura para você escrever uma carta. Depois, para você enviar a carta, como é que você vai preencher o envelope? Vamos imaginar que aqui tem um envelope, ó, né? A professora fez um envelope. Aqui aonde está a aba do envelope, você vai colocar o seu nome e o seu endereço. Esta carta aqui, quem está escrevendo é a professora. Observa que ela colocou aqui, ó. Esse endereço é fictício, tá? Não é o real. Iusane Pereira, Rua das Mangueiras, o número, o bairro Tijuca, o código, que é o CEP, e a cidade. Aqui é o endereço, porque sou eu que estou escrevendo a carta, tá bom? Agora, quem é que vai receber essa carta? Eu escrevi a carta para minha amiga Mariana. Então, quem é que vai receber a carta? Mariana Alecrim. Aqui você vai colocar o nome da rua. Você precisa saber o endereço para quem você vai escrever. Aqui está o bairro, o nome do bairro. O CEP é o código, tá? Que esse código aqui é para o correio, serve para o correio. E a cidade que você vai mandar e o estado. Olha aqui, eu coloquei Bauru, estado de São Paulo, né? Lembra que esse endereço aqui é fictício, tá, gente? Não é de verdade, tá? Entenderam como é que você vai preencher um envelope? Bom, agora, terminando aqui o assunto de cartas, nós vamos falar sobre o bilhete. O bilhete já é mais fácil, o bilhete ele é mais curto, tá? Ele tem um texto mais curto, você vai apenas deixar um recadinho. Vamos lá que eu vou avisar minha filha que eu vou sair. Aí como é que eu vou escrever? Júlia, eu fui ao supermercado e volto logo e deixo na geladeira o bilhete, né? Esse é um bilhete. O bilhete é um recadinho curto, tá bom? Até breve, Iusane, tá? Agora, para escrever um poema, qual a característica de um poema que a professora pediu ali, o poema na página 33? Quais são as características de um poema? É escrito em versos, são as linhas, né? Versos curtos, tá bom? Normalmente os versos são curtos. Pode ter rimas, né? No final pode ter rimas. Ele serve para divertir, ele serve para você refletir, tá bom? Mas essas são algumas características, tá? De um poema. Bom, continuando o nosso assunto, né, da língua portuguesa, do que nós já estudamos, nós vamos falar agora sobre ações, tá?
Em língua portuguesa, ações, aquelas ações que nós praticamos o tempo todo, ele é chamado de verbos, tá? Imagina comigo aí o que você já fez hoje. Eu já caminhei, eu já escovei os dentes, eu já tomei água, eu já, que mais? Reguei as plantas, eu já li, fiz uma leitura hoje pela manhã, orei é uma ação também, entendeu? Só que na língua portuguesa, essas ações nós chamamos de verbos, tá? Vamos lá, vamos fazer uma lista comigo aqui de mais ações. Vamos lá, sorrir é uma ação, correr, comer, andar, assistir, brincar, ler, né? E assim por diante, tá? São algumas ações. Ações é aquilo que você faz, o que você pratica. E na língua portuguesa nós chamamos de quê? De verbos, tá? Nós chamamos de verbo essas ações, tá bom? Um outro assunto que foi estudado na língua portuguesa são as características, tá? O que são características? É aquilo que define como que ele é. Por exemplo, esta caneta. Como que eu posso definir essa caneta? Bonita, né? Com tinta azul. Ela é leve, tá? É a característica desta caneta. Agora, quais são as características deste porco, deste cofre, vamos dizer assim? Pesado, vermelho, curto, rechochudo, né? São algumas características. Isso são características, tá? Eu vou pedir para que você fale as características destas canetas. Coloridas, muito bem. Pequenas, também são características dessas canetas, né? E as características, tudo, gente, tudo tem característica. E as características desse estojo: grande, pesado, tem letras, né, escritas, de tecido, tá? São características. Quais são as suas características, né? Quais são as suas características? Estudioso, esperto, brincalhão, responsável, dedicado. Olha quantas características nós temos. Só que as características têm as boas e as ruins também. Mas a gente precisa falar apenas as boas. Vamos deixar as ruins para depois, tá bom? Isso nós chamamos na língua portuguesa as características nós chamamos de adjetivo, tá? Adjetivo, mas nós não estamos sendo apenas características, tá bom? Um outro assunto também que nós discorremos nessas últimas aulas foi a questão do R fraco e R forte. Como assim, professora? O R fraco e o R forte. Vocês sabem que o R ele tem mais de um som. Ele tem um som do R e tem o som do R. É o som que sai um vaporzinho. Bom, o som do R, que começa, sempre é usado no início das palavras. Rua, Rita, romã, né? Olha aqui, ó. É o sonzinho do vaporzinho, tá? No meio das palavras, quando tem esse som do vaporzinho, ele não tem apenas um R, ele tem dois R's, como garrafa. Observa que ele fez um som de vaporzinho. Barraca, né? Que mais? Barraca, garrafa, a carreta, né? O som do vaporzinho quando tem dois R's.
Esse nós chamamos de R forte, tá? Esse nós chamamos de R forte. Quando tem apenas um R, nós falamos o R fraco. Como? Vamos ver aqui alguns exemplos do R fraco. Arara, arame, Carol, padaria, prato, pedra. Parece que quando o R é fraco, ele sai um sonzinho, né? Arara, né? Esse é o R fraco, tá? Se eu disser carro, é um R fraco. Se eu disser carro, é um R forte, tá bom? Se você tiver dúvida ainda, você pode ir lá na página 39, que lá vai explicar melhor para você, vai explicar mais também, né? Dar mais explicações sobre o R forte e o R fraco, tá bom? Esses são os assuntos que você vai precisar, né, recordar para realizar o seu trabalho avaliativo de língua portuguesa. Terminando de assistir o vídeo, faça o seu trabalho avaliativo e deixe na plataforma para a professora corrigir, tá bom? Beijos e até a nossa próxima aula.